Vamos começar o programa? Gente do céu, o couro está comendo, hein? Na madrugada desta quarta-feira, foi iniciada uma operação com as forças de segurança para a desobstrução dos pontos de concentração, onde caminhoneiros estão parados há 10 dias em protesto contra os consecutivos reajustes no preço do óleo diesel e a política de preço praticada pela Petrobras. O Exército Brasileiro chegou a usar gás lacrimogêneo e balas de borracha para dispersar os manifestantes, como nos mostra José Porto. Na principal entrada de Cuiabá, pela BR-364, um comboio de caminhões com cargas perecíveis e rações, escoltado pelo Exército e a Polícia Rodoviária Federal, encontraram uma pista bloqueada por manifestantes que formaram uma espécie de barreira humana, com bandeiras, faixas pedindo intervenção militar, palavras de ordem. Por alguns minutos, houve uma tentativa de negociação para que a pista fosse liberada, mas os manifestantes permaneceram no meio da rodovia, até o Exército lançar bombas de gás lacrimogêneo e disparar tiros de borracha. Poucos caminhões chegaram a Cuiabá depois que um comboio com mais de 50 saíram de Rondonópolis, no sul de Mato Grosso. Houve enfrentamentos com manifestantes em outros pontos de bloqueio na rodovia e muitos caminhoneiros, mesmo com escolta, desistiram de seguir até a capital. Depois do sufoco, os manifestantes, que incluem caminhoneiros e pessoas da cidade, permaneceram acampados ao longo de pelo menos 3 quilômetros da BR-364. A maioria confessa que não tem um líder e apela para o apoio da população, para o que alguns denominam de movimento da família. A causa começou não muito grande, realmente a gente queria a baixa do óleo diesel, a pauta tinha a questão do pedágio também, porém a sociedade se uniu a gente, a população está aqui, está apoiando, está trazendo doações, está mostrando toda a força, traz água, não deixa o caminhoneiro à mercê da situação. Então o que acontece? Essa força que a população está nos dando, ela é tão grande que a gente viu que a gente pode muito mais. A baixa do óleo diesel, a mudança da placa, do preço do combustível é muito pouco. A gente pode mais, então, por favor, a gente faz até um apelo. População, não desanimem, nós estamos firmes, nós estamos fortes, a gente vai conseguir derrubar aquela corda lá em cima. Esse caminhoneiro destaca que a situação com o Exército foi apenas um mal-entendido e que o movimento permanece até que algumas reivindicações da categoria saiam do papel, embora o número de manifestantes é menor em 10 dias de paralisação. Ninguém não apoia nenhum partido político, que fique bem claro, viu? Nenhum partido político, tá entendendo? Porque eu não sou traidor, tá entendendo? Eu sou um reivindicador dos meus direitos, da minha classe, tá entendendo? O que mais preocupa hoje em relação a essa pauta que vocês têm lá? Houve uma proposta do governo de reduzir o preço do diesel, sim, mas não é só isso. Eu sei que você discute a questão do frete, uma série de fatores. O que hoje preocupa mais e que vocês esperam ainda? Porque no patamar da carga tributária que está hoje, a classe de caminhoneiro não vai aguentar, tá entendendo? Essa classe do transporte, tá entendendo? Então já está no estopim. Independente da redução de combustível, do preço. Assim, eu acredito que se for uma coisa que for fixar, acredito que vai ajudar, mas não vai salvar a pátria, tá entendendo? A curto prazo, a questão do eixo suspenso, que o governo se comprometeu, mas a parte do Estado não, os Estados não comprometeu. Então fica aquela briga, o Estado joga para o governo joga para o Estado. Tá entendendo? E vocês continuam pagando? E nós continuamos pagando. É aquela briga do vai e volta, só que acaba a bomba estourando na mão da classe dos caminhoneiros. Apesar do enfrentamento com Exército e Polícia, parte do movimento dos caminhoneiros continua como uma resistência na saída de Cuiabá na BR-364. Os motoristas insistem em cobrar do governo o encaminhamento adequado das propostas, inclusive para apreciação no Congresso. E acreditam que para melhorar o segmento de logística não basta apenas reduzir o preço do óleo diesel. Os manifestantes contam com o apoio da população e de empresários que doam água e comida em vários pontos de resistência nas rodovias federais em Mato Grosso. Eles afirmam que a passagem de caminhões com cargas prioritárias está liberada e que o movimento permanece pacífico em busca de reais conquistas para a categoria. O governo federal tentou de todas as maneiras usar a população, mas eu parabenizo nesse momento a população, a nação brasileira,
porque eles abraçaram a nossa causa. Na segunda-feira, essa paralisação era só uma paralisação de caminhoneiro. Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Chegou na quarta, quinta-feira, começou a ter uma adesão, né, da população, até nos suprindo aqui a nossa necessidade. Não tivemos a visita do senhor Pedro Taques, de ninguém representante de Cuiabá, do estado do Mato Grosso, de nenhuma hipótese, entendeu? Agradeço até por não ter aparecido aqui, porque pessoas como eles não somam no nosso movimento. Nós aguardamos o retorno lá do nosso representante com boas notícias e desde aquelas notícias que todos os caminhoneiros, né, aceitem a proposta e aí vamos voltar a trabalhar, vamos apostar, vamos trabalhar dedicado como sempre trabalhamos, vamos suprir toda a nossa nação brasileira, se precisar trabalhar até mais a carga horária para fazer isso a gente vai fazer. E agradecer desde já a população, como eu venho falando, e convocar a população. Eu peço para a população sair das casas, desligue a televisão, saia para as ruas, vamos manifestar, porque as duas coisas têm que caminhar juntas agora.